O hábito que reduziu a minha ansiedade. No começo desse ano eu tomei uma decisão simples. Eu precisava organizar a minha vida. E não era só por uma questão de produtividade. Não foi para trabalhar mais, não foi para render mais, foi porque eu estava cansado de uma sensação. A sensação de sempre ter algo pendente, alguma coisa aberta, alguma coisa rodando na minha cabeça. E talvez você também tenha essa sensação. Você está parado e lembra de alguma mensagem que tem para responder, lembra de uma conta, lembra de um compromisso, lembra de alguma coisa do trabalho e parece que a mente nunca descansa completamente. Durante muito tempo achei que isso era normal, que fazia parte, que a vida adulta era assim, que a cabeça cheia era uma consequência natural de ter muitas responsabilidades. Mas daí eu comecei a perceber outra coisa. Talvez eu não estivesse cansado, talvez eu estivesse desorganizado. E quando eu percebi isso, eu comecei a fazer mudanças simples. Nada radical, nada muito extremo, mudanças pequenas na minha rotina. E uma delas surgiu com uma ideia que eu ouvi, se não me engano foi até no canal do Joel J. Falava de procrastinação. E lá foi repassada uma mensagem muito importante de que a bola nunca deve estar no meu pé, deve sempre ser passada para outra pessoa. E quando eu ouvi isso, achei interessante e imediatamente eu comecei a aplicar isso. Se um problema chegava até mim, eu repassava ele o mais rápido possível, resolvia aquilo e não ficava estendendo ao longo do tempo. Eu respondia, eu delegava, eu encaminhava, porque eu percebi que muitas vezes a ansiedade não vinha do excesso, vinha das coisas abertas, das pendências, sem destino e sem resolução. E uma coisa eu tenho certeza, quando você procrastina, a ansiedade aumenta. E essa mudança, sinceramente, reduziu muito a minha procrastinação. Outra coisa que eu comecei a fazer, anotar tarefas, absolutamente tudo. Pego uma caneta, um papel e anoto. Antes eu confiava muito na minha memória. Eu pensava, depois eu lembro. Só que eu comecei a perceber uma coisa, lembrar também exige energia. E cada tarefa que fica na nossa cabeça ocupa espaço, gera cansaço. E várias pequenas tarefas juntas, acumuladas, geram uma situação de peso na consciência e peso emocional. Então hoje eu anoto absolutamente tudo o que eu preciso fazer. Porque quando a tarefa sai da cabeça e vai para o papel, parece que a mente relaxa. É como se o nosso cérebro dissesse, ok, agora eu não preciso mais guardar isso. Depois veio mais uma mudança que talvez tenha sido a mais impactante. Eu comecei a anotar todos os gastos que eu tinha. E também parei de usar o cartão de crédito, porque eu percebi uma coisa, o que você não vê, você perde o controle. E se você perde o controle, vem a ansiedade. E quando eu comecei a anotar tudo, aconteceu uma coisa interessante. Não foi só uma alteração no trato com o dinheiro, foi também uma sensação de clareza, porque pela primeira vez eu tinha controle absoluto sobre o que entrava e o que saía, o que eu precisava fazer e o que estava pendente. Sabe aquela sensação ruim de ter que pagar uma fatura de cartão alta no mês seguinte? Pois é, não ter mais isso me trouxe uma paz incrível. Eu percebi que esse era um grande gatilho da minha ansiedade. E eu fui cortando mês a mês até reduzir isso a zero. E aos poucos eu comecei a perceber uma mudança enorme na rotina, no trabalho, nas finanças e principalmente na cabeça. E talvez a minha principal descoberta tenha sido essa. A organização não me tornou mais produtivo, ela me deixou mais leve. Porque a ansiedade não nasce só do excesso de tarefas e de coisas para fazer. Ela nasce também da sensação de falta de controle, da sensação que existe algo espalhado, algo indefinido, algo aberto. Hoje, claro, ainda tenho tarefas, compromissos, atividades, problemas. A minha vida não ficou perfeita, mas existe uma diferença enorme. As coisas deixaram de ficar girando o tempo todo dentro da minha cabeça. E, sinceramente, talvez a organização seja realmente muito menos sobre produtividade e muito mais sobre clareza e também sobre paz. Se você gosta desse tipo de reflexão sobre hábitos, rotina, ideias, talvez esse canal possa lhe interessar. E me conta uma coisa, qual o pequeno hábito que trouxe mais tranquilidade para a sua vida? Nos vemos por aqui num próximo vídeo.